que acontece com a indústria alimentícia? A indústria alimentícia, ela vai querer aquilo que faz o consumidor voltar, tá certo? O consumidor, de preferência, se ele consumir um biscoito e não conseguir parar e consumir o saquinho inteiro de biscoito, isso é bom para quem produz biscoito. Tá? Então, esse biscoito ele vai ser hiperpalatável, quer dizer, gostoso e irresistível, ele tem uma engenharia de alimentos que entra ali, onde o aroma é intensificado, a quantidade de açúcar é maior, a própria sensação, o quão crocante ele é, tudo isso é estudado de modo que... Muito bem estudado, né? Muito bem estudado. Tá? Então, ele é hiperpalatável. Segundo, ele vai sim ser feito com os carboidratos, em geral, o mais refinados possíveis, porque é um insumo barato. Tá? Tem alta duração de prateleira, né? Quer dizer, é um produto que ele tem uma validade longa, porque a comida de verdade, o que eu quero dizer com comida de verdade, Érica? É aquilo que você vai na feira ou no açougue comprar. E não no supermercado, né? Isso. A comida de verdade, ela estraga. Né? Porque ela é boa para todos os seres vivos, ela é boa para você, ela é boa para os micro-organismos, ela é boa para as bactérias. Então, você tem que comer antes que os outros micro-organismos comam a sua comida. Né? No mínimo, é estranho você ter um alimento que consegue durar 6 meses. Né? Ele não é exatamente um alimento rico em nutrientes, fresco, in natura. Ele foi processado até um ponto em que ele acaba durando tanto tempo. Mas, do ponto de vista da indústria alimentícia, é interessante o alimento que dure muito. Tá? E, por fim, essa ideia de comer de 3 em 3 horas, ela é uma ideia que cai como uma luva para a indústria. Que fomenta o consumo mais também, é lógico. Né? E o que você vai... Se eu tenho que comer às 3 da tarde, difícil eu levar um salmão com legumes, né? É mais fácil eu abrir uma barrinha, eu abrir um saquinho de biscoitos. Tá? Então, a ideia de comer o tempo todo, ela meio que casa com a ideia dos alimentos processados, que, por sua vez, explora essa pirâmide alimentar baseada em grãos e carboidratos. As coisas todas andam juntas. Bom, e a gente está falando de gordura, de que a gordura, por exemplo, que gordura que é boa? Gordura animal, mas o que é de gordura que a gente pode comer que é saudável para a gente? Na prática, o que a gente compra que tem essa gordura boa, doutor? Essa história é uma das histórias mais fascinantes que prendeu minha atenção naquela entrevista que eu ouvi lá em 2011, essa ideia de que a gordura na dieta não era o grande inimigo. Porque a gente aprende isso. Que a gordura... vai aumentar o colesterol. Isso, vai aumentar a doença cardíaca. E aí, quando você começa a ir atrás da evidência científica, propriamente dita, dos estudos, estudos com milhares de pessoas, meta-análises. O que é uma meta-análise? É quando os pesquisadores juntam vários estudos em um grande para tentar encontrar se realmente existe um sinal no meio daquele ruído. E o fato é, a maioria das meta-análises não encontra nenhuma correlação entre gordura de nenhum tipo na dieta e doença cardiovascular. Então, nós estamos evitando a gordura por um medo fictício e, ao mesmo tempo, consumindo grande quantidade de carboidratos sem ter ideia do problema que isso pode representar. Então, respondendo à sua pergunta, é mais fácil responder ao contrário. Quais as gorduras que são ruins? Né? Porque a gordura natural dos alimentos, mais uma vez pegando aquele pensamento evolutivo, o ser humano evoluiu consumindo a gordura que vinha nos alimentos. O abacate não tem uma versão sem gordura na natureza. O coco não tem uma versão sem gordura na natureza. E a carne não tem uma versão sem gordura na natureza. Não existe leite desnatado na natureza, nem o leite materno. Porque se leite tivesse que vir sem gordura para promover a saúde do ser humano, a natureza teria bolado leite desnatado direto no seio da mãe. Tá certo? O fato de que a gordura que está presente no leite materno é gordura saturada, e, obviamente, animal, né? Não é gordura vegetal que sai do leite materno, deveria fazer as pessoas pararem e terem uma pausa no seu pensamento. O que é gordura ruim? Gordura ruim é gordura artificial. Tá? O que é gordura artificial? Margarina, com certeza. Tá? É uma gordura artificial. Aqueles óleos de fritar que o pessoal... óleo de soja, de e estes girassol, óleos refinados, né? Óleos extraídos de semente refinados, eles são uma introdução muito recente na dieta humana. Durante milhões de anos, o ser humano comeu, mais uma vez, as gorduras que estavam naturalmente presentes nos alimentos. E no século XX houve a introdução desses óleos. É uma novidade, porque qual foi a propaganda que foi feita? Eles não contêm colesterol.
Bom, hoje a gente sabe que o colesterol na dieta não tem nenhuma relação com o colesterol no sangue. Tá? Então a ideia de que você não pode comer ovos porque tem colesterol no ovo, isso vai aumentar o seu colesterol, desde os anos 50 a gente tem estudos mostrando que o impacto do colesterol do alimento no colesterol do sangue é mínimo. Tá? E a segunda coisa é que esses óleos promoveriam uma redução do colesterol no sangue. E o fato, Érica, é que não existem estudos mostrando que o uso desses óleos diminui efetivamente o risco de doença cardíaca. Porque, na realidade, o que importa para a pessoa, para o ser humano, não é se o seu colesterol vai estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. É qual vai ser a sua chance de morrer do coração ou não. Em 2016 foi publicado um estudo que mostrou uma comparação, um estudo randomizado, 9.400 pacientes. Randomizado significa que metade foi sorteada para usar manteiga e a outra metade para usar óleo de milho. E o que se descobriu é que o grupo do óleo de milho tinha o colesterol menor que o grupo da manteiga, mas que o grupo do óleo de milho morreu mais que o grupo da manteiga. Né? Então, o mais incrível desse estudo é que esse estudo foi conduzido nos anos 70. Por que ele foi publicado em 2016? Porque nos anos 70 a demonização da gordura era tal naquele momento que os autores acharam que era melhor não publicar, que era politicamente incorreto publicar algo que fosse tão contra o dogma vigente. Esse dogma ele começou a cair agora nos anos 2000 e eu acho que o trabalho do Gary Taubes foi essencial, fundamental para dar o pontapé inicial nesse movimento. Bom, a gente está falando de colesterol aí, por exemplo, citou colesterol. Depois a gente quer saber qual a relação da alimentação low carb na prevenção de doenças, até em cura de doenças até autoimunes, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você tem alguma pergunta para o Dr. Souto, alguma dúvida? Manda pra gente, ele responde aqui no Opinião Minas para você. Entra aí nas nossas redes sociais, viu? A gente volta daqui a pouco. Espere aí. Estamos de volta e com a gente hoje o Dr. José Carlos Souto, referência no Brasil quando se fala em alimentação low carb. Doutor, vamos falar agora um pouquinho qual que é a relação da alimentação low carb com a prevenção de doenças, até de doenças autoimunes, controle do diabetes, hipertensão. Fala isso pra gente. Bem, diabetes é uma coisa epidêmica, o diabetes tipo 2, né? Aquele diabetes que se desenvolve em geral, a gente antigamente dizia que era o diabetes que se desenvolvia no adulto. Infelizmente, hoje é uma coisa que a gente começa a ver também em adolescentes e até em crianças, o diabetes tipo 2, que é uma doença de estilo de vida, relacionada muito ao quê? Ao excesso de peso em geral, ao sobrepeso. Né? Então, claro que uma low carb, que é uma estratégia que favorece a perda de gordura, ela também favorece a perda de peso e, com isso, ajuda no controle e na prevenção do diabetes tipo 2. Mas o efeito sobre diabetes tipo 2 vai muito além da questão do peso. Por quê? Porque o diabetes é uma doença na qual nós temos o quê? Excesso de glicose no sangue. Né? E a gente falou no segmento anterior, todo carboidrato, seja ele açúcar, seja ele amido, vai ser digerido em glicose. Se a pessoa tem uma dificuldade em metabolizar a glicose, é evidente que essa pessoa vai melhorar com uma estratégia low carb. E uma das coisas mais gratificantes é a gente ver a melhora dos pacientes diabéticos. É muito comum que o diabético tipo 2 possa retirar medicamentos, possa colocar os seus exames de sangue em valores de normalidade, quer dizer, voltar a ter uma glicose no sangue que era igual à sua glicose de não diabético. A gente não fala em cura do diabetes, por quê? Porque se essa pessoa voltar a comer a dieta ocidental padrão, voltar a comer como ela comia antes, a glicose no sangue vai voltar, né? O excesso de glicose. Mas é uma remissão da doença. Significa ter exames normais, eu não digo assim melhores, eu digo normais e muitas vezes sem a necessidade de medicamento. Especialmente aqueles diabéticos que não são diabéticos há tantos anos. Porque o que acontece é que, assim, num primeiro momento, a pessoa desenvolve a chamada resistência à insulina. O que é isso? Cada vez que a gente come um carboidrato, vamos dizer, eu como uma batata, a glicose no meu sangue aumenta, o meu corpo fabrica insulina para trazer essa glicose para o normal. O diabético, ele desenvolve resistência à insulina, quer dizer,
a pessoa come, a glicose aumenta, o corpo fabrica insulina, mas as células do corpo não respondem a essa insulina. A glicose, ao invés de baixar como deveria, não baixa o suficiente e o corpo vai produzindo cada vez mais insulina. Essa insulina cronicamente elevada vai trazer uma série de efeitos. Entre elas, como a gente já falou, o ganho de peso, ou seja, quem tem insulina cronicamente elevada acaba ganhando peso, acaba retendo sal e água no corpo, incha e isso favorece a pressão alta, tá? Acaba tendo alteração nos seus lipídios, com triglicerídeos elevados, com o HDL, que é o colesterol bom, baixo, e a gente tem um nome para isso, chama-se síndrome metabólica. Tá? Síndrome metabólica nada mais é do que este conjunto de alterações que eu acabei de falar, causados por uma insulina elevada. E essa insulina está elevada por quê? A pessoa está comendo carboidratos em excesso para a sua genética, para o seu organismo. Quando a gente aplica uma low carb nessa situação, no paciente com síndrome metabólica, ou no obeso, ou no diabético, a melhora é surpreendente. A alimentação é um remédio, né, doutor? Mas é o grande remédio. É o grande remédio. Eu só gostaria de acrescentar, porque é importante, para o diabético que está fazendo uso de medicamentos, especialmente para aquele que usa insulina, é imprescindível o acompanhamento médico na low carb. Por quê? Porque low carb é eficaz demais. Tá certo? Então, daqui a pouco a pessoa está usando uma certa dose de insulina e no momento que ela tira os carboidratos da dieta, ela precisa reduzir ou até eliminar essa insulina que ela está usando para não ter uma queda grande demais no seu açúcar. Ou seja, low carb é tão eficaz que no diabético que está sendo medicado, ele precisa do acompanhamento médico para fazer a low carb para poder tirar os remédios.